No banquete de família, a mãe do meu genro atirou vinho para o rosto da minha filha e gritou: "O sangue da aldeia não tem lugar à nossa mesa! Saiam daqui as duas!" Todos se riram. Aproximei-me calmamente da minha filha, limpei-lhe o rosto e depois virei-me para as grandes portas do salão. Eu disse em voz alta e clara: "Agora podem entrar." Um silêncio mortal caiu sobre o salão e todos os olhares se fixaram na porta, em perplexidade. O salão estava inundado pela luz dos lustres de cristal e pelo aroma denso e pesado de perfumes caros e pratos quentes. Eu estava sentada à longa mesa, coberta por uma toalha engomada a branco imaculado, e sentia-me como um pequeno pássaro cinzento que acidentalmente voara para um pavilhão de pavões. Hoje, os Castelo Branco celebravam 30 anos de vida em comum. Celebravam em grande, como tudo o que faziam. À minha volta, riam e conversavam pessoas cujos rostos eu só via nas revistas. A roupa delas valia mais do que a minha casa na aldeia com tudo o que lá tinha. Ao longo dos anos, aprendi a ser invisível àquela mesa. Aprendi a calar-me quando queria discordar e a sorrir quando o meu peito se apertava de mágoa. Fiz tudo pela Marta, a minha Martita. Ela estava sentada em frente, ao lado do marido, o Tiago, e tentava sorrir. Mas eu via como os cantos dos seus lábios estavam tensos, como os seus olhos se moviam assustados. Ela esforçava-se tanto para se enquadrar. Lembro-me de cada alfinetada, de cada sarcasmo disfarçado de gentileza social. "Oh, Olímpia Soares, tem um sotaque tão interessante, tão popular", dizia a Capitolina, a minha comadre, arrastando as palavras com uma preguiçosa superioridade. Ou quando eu trazia os meus picles da aldeia, ela franzia o nariz com nojo. "Que querido, verdadeira exótica da aldeia. Ponham na cozinha para os empregados." Milhares de pequenos cortes invisíveis, mas que faziam a alma sangrar durante anos. Eu aguentei tudo. Investi na Marta tudo o que tinha. Vendi a vaca para lhe pagar explicações. Juntei cada tostão da reforma para o vestido de finalista, para a mudança para a cidade. Queria uma vida diferente para ela, farta, calma, protegida. E quando o Tiago apareceu, alto, elegante, de uma família daquelas, pareceu-me que o meu desejo se tinha realizado. Gastei as minhas últimas poupanças para que o casamento não ficasse atrás do de ninguém. Pensei que lhe estava a comprar a felicidade. Como eu estava enganada. O Tiago olhava para a mãe, a Capitolina, com adoração, captando cada palavra sua. Ele era a sua criação, o seu orgulho, e para a Marta, a sua esposa, ele olhava como um acessório bonito. Podia arranjar-lhe um caracol em público, mas nunca lhe perguntava no que pensava quando estavam a sós. Hoje ele estava especialmente atento à mãe, enchendo-lhe o copo de vinho e rindo-se das suas piadas sem graça. A Marta estava sentada ao lado, como uma sombra pálida. Olhava para ela e via aquela menina que, uma vez, partiu a minha chávena favorita e, em vez de chorar, tentou colar os cacos sozinha. Ela sempre foi assim, calma, avessa a conflitos, pronta a assumir a culpa, desde que não incomodasse ninguém. Os Castelo Branco não viam esta característica como uma virtude, mas como uma fraqueza, e pressionavam-na ano após ano, transformando a minha menina alegre neste ser assustado. A tensão no ar podia ser cortada à faca. Cada brinde em honra de Capitolina e do seu marido soava como um hino à sua posição excepcional, à sua linhagem, à sua genealogia irrepreensível, cujos antepassados, cheios de generais e acadêmicos, olhavam severamente das paredes.
Eu sabia que cada brinde era seguido por um olhar depreciativo na minha direção ou na da Marta. Éramos o lembrete vivo de que sangue simples se tinha infiltrado no seu mundo perfeito. E então aconteceu de forma tão banal e terrível. A Marta esticou a mão para o saleiro e uma pequena gota de molho escuro caiu do seu garfo na toalha de mesa branca. Uma mancha minúscula, não maior do que uma unha. Vi a Marta congelar, o seu rosto ficou branco. Lançou um olhar assustado à sogra. Um silêncio momentâneo pairou sobre a mesa. Capitolina pousou o seu copo devagar. O seu rosto, cuidadosamente esticado e coberto de maquilhagem cara, transformou-se numa máscara de gelo. Ela olhou para a mancha como se fosse uma chaga que tivesse surgido no corpo da sua reputação impecável. É assim tão difícil comer com cuidado? A sua voz soou baixa, mas havia aço nela. Todas as conversas cessaram instantaneamente. A Marta gaguejou. Desculpe, Capitolina, foi sem querer. Eu limpo agora. Mas Capitolina não a ouvia. Ela esperava por este momento. Talvez não fosse exatamente este, mas qualquer pretexto para libertar toda a bilis que se acumulava nela há anos. Levantou os olhos da toalha para o rosto da minha filha. Sem querer, sibilou ela, e um fogo cruel acendeu-se nos seus olhos. Em si, tudo é sem querer. A sua presença aqui é um grande acidente. E então, ela fez algo que separou para sempre a minha vida num antes e num depois. Pegou no copo com o vinho tinto espesso, mediu a Marta com um olhar de desprezo e atirou o conteúdo com força para o rosto dela. O vinho, escuro como sangue, atingiu o rosto da Marta, escorreu pelas suas bochechas, pelo pescoço, deixando rastos carmesins na pele pálida e espalhando-se como uma mancha feia no vestido claro. Um silêncio mortal pairou sobre o salão. Alguém ofegou. E nesse silêncio ecoou o grito de Capitolina, cheio de fúria e triunfo. O sangue da aldeia não tem lugar à nossa mesa. Saiam daqui as duas. O salão explodiu. Alguém riu nervosamente. Alguém, pelo contrário, olhou ostensivamente para o seu prato. Mas ninguém interveio. Ninguém deu um guardanapo a Marta. Olhei para o Tiago. Vi o seu rosto contrair-se no primeiro segundo, uma mistura de horror e vergonha, e depois, nada. Ele baixou os olhos e ficou imóvel como uma estátua de pedra. Não olhou para a esposa. Não disse uma palavra à mãe. Ele escolheu, e eu olhei para a minha filha. A minha menina estava humilhada, encharcada em vinho e desprezo, e lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, juntamente com as gotas vermelhas. Ela encolheu-se, curvou-se, e havia tanta dor nos seus olhos que o meu coração parecia ter se partido em pedaços, e nesse momento algo estalou dentro de mim. Não se quebrou, não, mas encaixou-se. A paciência que acumulei durante anos, que considerava virtude e sabedoria, evaporou-se sem deixar rasto. Tinha se revelado mera cobardia. Todos estes anos permiti que me humilhassem, esperando que não lhe tocassem a ela. Mas tocaram. Tentaram quebrá-la. O frio tomou o lugar da paciência. Calmo, claro, como gelo de fevereiro. Não havia um único pensamento supérfluo na minha cabeça. O ruído do salão recuou. Eu só via o rosto da minha filha e o que lhe tinham feito. Percebi que não o permitiria mais. Nunca. Levantei-me da mesa devagar e calmamente. O ranger da minha cadeira soou ensurdecedor no silêncio que se instalou. Todos os olhares se voltaram para mim. Ignorei-os.
Aproximei-me da Marta, tirei do meu pequeno e velho nécessaire um lenço branco e limpo e, muito gentilmente, com ternura, como na infância, comecei a limpar o vinho do seu rosto em lágrimas. Ela olhou para mim, cheia de desespero, e eu abanei a cabeça quase imperceptivelmente. Silêncio. Está tudo bem. A mãe está aqui. Quando o seu rosto ficou limpo, larguei o lenço e depois virei-me. Não para Capitolina, nem para Tiago. Virei-me para as grandes e pesadas portas de carvalho no fundo do salão. O salão inteiro, em suspenso, observava-me. A minha voz soou baixa, mas com uma clareza e autoridade que nem eu esperava. Cada palavra caiu no silêncio mortal, como uma pedra na água parada. Agora podem entrar. Um silêncio tão profundo instalou-se no salão que parecia que eu conseguia ouvir as partículas de pó a assentar nas cortinas de veludo. Uma centena de pares de olhos, como uma centena de pequenos holofotes, saltou de mim para aquelas portas altas e depois de volta. Neles havia perplexidade, um ligeiro desprezo, curiosidade. Ninguém percebia o que se estava a passar. E nesta ignorância residia a minha única, ainda que minúscula, força. Eu estava ali, com as costas direitas, a olhar para a madeira polida das portas, sentindo o olhar de Capitolina a tentar perfurar a minha nuca. Os segundos estenderam-se numa eternidade, e nesta pausa, neste momento congelado, toda a preparação passou diante dos meus olhos. O plano que eu esperava nunca ter de executar. O escudo que forjei em segredo, rezando para que nunca fosse necessário. Tudo começou há 2 meses, com um telefonema noturno para minha irmã Sandra. Ela é 6 anos mais velha e tem a sabedoria de 100. Liguei-lhe depois de mais uma visita a Marta, quando vi como a minha filha estava assustada e magra. Eu não sabia toda a verdade, mas sentia que não era apenas o snobismo da sogra. Algo mais, escuro e pegajoso, estava a sugar a vida da minha Martita. Olímpia, disse-me a Sandra com a sua voz rouca, lembras-te da velhinha Efigênia? O que ela dizia sobre a Capitolina, a nossa Cátia Carvalhal? Lembrei-me. As fofocas da aldeia são resistentes como carvalhos centenários. A Cátia, uma rapariga da aldeia vizinha, sempre foi ambiciosa. Bonita, ousada, sonhava com a vida na cidade. No verão, quando os veraneantes vinham, namorava com eles, e no inverno olhava com melancolia para os comboios que passavam. E então, há cerca de 40 anos, partiu de repente para a cidade, dizendo que ia estudar. Mas a velhinha Efigênia, vizinha delas, jurava que a Cátia partiu pesada. Voltou 1 ano depois, magra, amargurada, com um vestido da moda e casou-se quase de imediato com um militar reformado, o senhor Castelo Branco, viúvo com um filho pequeno nos braços. Acontece que esse filho, diziam, morreu de doença pouco depois, e logo a seguir, Capitolina deu à luz o seu Tiago. Estás a pensar? Comecei eu, e o coração acelerou-me. Não estou a pensar nada, cortou Sandra. Eu sei que as pessoas mais velhas não falam à toa. Lembras-te que diziam que ela andava atrás do Porfírio Borralho, o tratorista? Um bom homem, trabalhador. Ele evitava-a no início, mas depois parece que cedeu. E quando ela foi para a cidade, ele casou-se rapidamente com outra. Porfírio Borralho. Eu ouvi este nome na infância,
Fazia parte do folclore da aldeia, das histórias que os adultos contavam em voz baixa. Comecei a procurar. Não como uma detetive. Não, simplesmente comecei a falar com as pessoas. Ia a Penhas Douradas, a aldeia natal de Capitolina, sentava-me nos bancos com as velhas, levava-lhes os meus bolos. Eu ouvia sobre o tempo daquele ano, a colheita, quem casou, quem nasceu, e entre estas memórias, como uma folha seca num monte de feno, o nome de Porfírio surgia. Encontrá-lo não foi difícil. Ele continuava a viver na sua aldeia, numa casa modesta, mas bem cuidada, na borda da povoação. Ficou viúvo há 10 anos e os filhos dispersaram-se. Fui ter com ele sem aviso. Era um dia normal de semana e ele estava a rachar lenha. Ao ver-me, endireitou-se. Alto, grisalho, com o rosto sulcado por rugas profundas, como a casca de uma árvore antiga. Mas os seus olhos eram límpidos, calmos. A conversa foi difícil. Sentei-me à mesa de madeira simples na sua cozinha, que cheirava a tomilho e pão quente. Não andei com rodeios. Contei-lhe sobre a minha filha, a vida dela na família Castelo Branco, como Capitolina se orgulhava da sua linhagem e desprezava a nossa aldeã. Ele ouvia em silêncio, sem interromper. Apenas os músculos da sua mandíbula se moviam. Por que é que me está a contar isto, Olímpia Soares? Perguntou ele, finalmente, quando me calei. A sua voz era baixa, ligeiramente rouca. Passaram 40 anos. Cada um tem a sua vida. Porque ela está a destruir a vida da minha filha por causa das suas mentiras, respondi eu em voz baixa. Ela construiu o seu mundo sobre uma mentira e está a fazer a Marta pagar por isso. Ela envergonha-se do seu passado, envergonha-se de si e humilha a minha menina. Vi os seus lábios tremerem. Levantou-se, foi até uma velha cômoda, tirou de uma gaveta uma caixa de cartão amarelada e abriu-a. Dentro havia apenas uma fotografia desbotada com os cantos dobrados. Nela, a Cátia Capitolina, muito jovem e bonita, segurava um bebê nos braços. Ela enviou-me isto, disse ele, numa voz sufocada, com uma só palavra na carta: adeus. E depois, a mãe dela veio a correr, disse para eu esquecer tanto ela como a criança, que agora tinham outra vida. E eu esqueci. Tentei esquecer. Nesse dia, não lhe pedi vingança, pedi-lhe justiça. Expliquei-lhe o meu plano, o plano escudo. Porfírio Borralho, não sei se será necessário. Espero que não, mas se ela ultrapassar o limite, terei de proteger a minha filha. Peço-lhe que simplesmente venha no dia marcado. Eu alugo-lhes um quarto num hotel perto da casa deles. Ficará apenas à espera. Se eu der o sinal, o senhor entra. Se não, volta para casa e ninguém saberá de nada. Eu pago todas as despesas. Ele olhou demoradamente para a fotografia e depois levantou os seus olhos límpidos para mim. Não preciso do seu dinheiro, Olímpia Soares. Se é pela verdade, eu venho. E aqui estava ele, atrás daquela porta, à espera. Até ao último momento, até aquela gota de molho, até que o vinho salpicou o rosto da minha Martita, eu esperei que não tivesse de proferir aquelas palavras. Pensei que a minha paciência era infinita, mas tudo tem um limite, especialmente o coração de uma mãe. Capitolina, com as suas próprias mãos, transformou o meu escudo numa espada. O puxador da porta rodou lentamente. Ninguém respirava no salão. As pesadas portas de carvalho começaram a abrir-se para dentro, silenciosamente, como num filme mudo.
e na abertura ele apareceu. Porfírio Borralho. Ele vestia um fato escuro, simples, mas impecavelmente limpo e engomado, que provavelmente só usava em grandes ocasiões. A camisa branca estava abotoada até ao topo. Ele não pestanejou com a luz forte, nem olhou em redor com curiosidade aldeã. Ele simplesmente atravessou o limiar. O contraste era esmagador. A sua simplicidade, a sua autenticidade, o seu rosto esculpido pelo tempo e pelo trabalho. Tudo isto era como uma bofetada naquele mundo empoado e falso. Ele era real, e eles eram apenas imitações douradas. Parou a poucos passos da porta, percorreu calmamente o salão com o olhar e parou em mim. Nos seus olhos não havia medo nem ódio, apenas uma dignidade silenciosa e pesada e expectativa. Todo aquele mundo brilhante e autossatisfeito parou, a olhar para um simples homem da aldeia, sem perceber que papel deveria ele desempenhar naquela encenação. Mas eu sabia, e Capitolina, a julgar por como todas as cores desapareceram do seu rosto num instante, também começava a adivinhar. Um sussurro percorreu o salão. Primeiro baixo, como o farfalhar de folhas secas, e depois, cada vez mais alto, mais confiante. Era como um sibilar de cobra a espalhar-se de mesa em mesa. Os convidados, largando os garfos, entreolhavam-se com franca curiosidade, virando a cabeça ora para mim, ora para o velho que acabava de entrar, ora para a anfitriã petrificada. Não percebiam, mas sentiam que um escândalo se estava a preparar, e para aquela sociedade farta e aborrecida não havia espetáculo mais interessante. Eu não desviava os olhos de Capitolina e vi. Por um breve e terrível momento, o seu rosto perdeu toda a sua presunção social. Ficou mortalmente branco, como pergaminho. Os seus olhos arregalaram-se de horror. Não simples surpresa, mas de um medo animal profundo de reconhecimento. Era o pânico de alguém que de repente vê um fantasma de um passado há muito selado e esquecido. Ela reconheceu-o. Reconheceu Porfírio. Naquele segundo, toda a sua vida, construída sobre mentiras, passou diante dos seus olhos e rachou. Mas durou apenas um instante. Capitolina era uma lutadora. Toda a vida lutou pelo seu lugar ao sol, subiu, afastando e traindo aqueles que estavam abaixo. Ela não podia permitir-se desabar. Via respirar, quase imperceptivelmente, como uma vontade de ferro forçou o sangue a voltar às suas bochechas. A máscara de arrogância e desprezo frio voltou ao seu lugar tão rapidamente quanto tinha desaparecido. Os seus lábios, ainda pálidos, esticaram-se num sorriso venenoso. Ela estava pronta para a luta, mas não sabia de que flanco viria o ataque. E então, o silêncio foi quebrado por Tiago, o meu genro. Ele olhou para mim com uma perplexidade tão sincera e condescendente que por um instante quase tive pena dele. Ele estava tão cego quanto todos os outros. No seu mundo, onde tudo era medido por dinheiro e estatuto, eu era apenas um aborrecimento, uma parente pobre que tinha de ser tolerada por cortesia. Ele não conseguia imaginar que eu pudesse ter qualquer poder, qualquer verdade capaz de destruir o seu mundo. Ele via à sua frente apenas uma velha que, na sua opinião, tinha finalmente enlouquecido de mágoa. Ele deu um passo em frente, interpondo-se entre mim e a mãe, como se a protegesse da minha loucura. A sua voz escorria com desprezo aveludado e ensaiado. Mãe Olímpia, que circo é este? Perguntou ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Não lhe bastou ter estragado a toalha com as mãos da sua filha? Decidiu trazer um mendigo da rua da aldeia para nos envergonhar de vez?
Mendigo da rua. Estas palavras pairaram no ar. Os convidados suspiraram aliviados. Ah, claro! Aí estava a explicação simples e clara. A velha enlouqueceu, decidiu vingar-se, armando um espetáculo ridículo. Estava no seu sistema de coordenadas. Era-lhes familiar, uma onda de risos agora não nervosos, mas abertamente zombeteiros, percorreu o salão. Capitolina agarrou-se a esta versão como um náufrago a uma tábua. Soltou uma gargalhada aguda e estridente, na qual não havia uma gota de alegria, apenas aço e malevolência. Que pena! Exclamou ela, pondo a mão no peito de forma teatral. É de partir a alma. Ela está a tentar estragar a minha festa porque sabe que não tem lugar aqui. Viveu na sujidade toda a vida e quer sujar toda a gente à sua volta. Ela avançou um passo em direção a Tiago, pegou-lhe no braço, demonstrando a todos a sua união inabalável. Vê, meu filho, o que a inveja faz. Ela não consegue perdoar que tenhas escolhido a nossa Marta em vez de uma rapariga do teu meio. Por isso está a tentar aborrecer-nos, a armar uma cena de taberna. As suas palavras eram como pedras atiradas contra mim, mas não me causavam dor. Pelo contrário, a cada insulto deles, a cada olhar zombeteiro dos convidados, a fria certeza dentro de mim tornava-se mais forte. Olhava para eles, tão bonitos, tão certos da sua razão, da sua força, e percebia que estavam absolutamente cegos. Viam uma velha da aldeia, mas não viam uma mãe levada ao limite. Viam um velho num fato simples, mas não viam a encarnação viva da sua mentira. Estavam a cair na armadilha, uma armadilha que armaram para si próprios com a sua arrogância, a sua crueldade, a sua certeza de que tudo lhes era permitido. Eu apenas abri a porta e eles, a rir e a troçar, entraram por ela, sem notar que ela estava prestes a fechar-se atrás de si. Desviei o olhar para a Marta. A minha menina estava parada, com a cabeça encolhida nos ombros, e olhava ora para mim, ora para o marido, com horror e súplica. Ela não entendia o meu plano. Via apenas uma nova volta de humilhação, que agora recaía também sobre mim. Encontrei o seu olhar e tentei colocar nele todo o meu amor e confiança. Aguenta, querida, só mais um pouco. Porfírio Borralho permaneceu imóvel e reto junto à entrada, como uma árvore antiga. As zombarias e os insultos ricocheteavam nele, sem o afetar. O seu rosto estava calmo e triste. Ele não olhava para Capitolina, nem para os convidados. Olhava para Tiago, olhava com uma tristeza pesada e incompreensível, como só um pai pode olhar para um filho há muito perdido. Tiago não notava aquele olhar. Deleita-se no seu papel de protetor da família, de senhor da situação. Virou-se para mim e o seu rosto estava contorcido numa careta de nojo. Levem-no daqui, atirou ele ao segurança junto à parede, e ponham esta mulher na rua, o espetáculo acabou. Mas eu sabia que estava apenas a começar. Não sentia raiva, nem desejo de vingança. Sentia uma estranha e fria pena por eles. Eles viviam no seu palácio de cristal, construído sobre alicerces podres, e nem sequer suspeitavam que eu trouxera um martelo comigo e que estava prestes a dar o primeiro golpe. O segurança, um homem corpulento de cara de pedra, deu um passo na minha direção, mas eu não olhei para ele. Não olhei para Tiago, a saborear o seu suposto triunfo, nem para Capitolina com o seu sorriso viperino. Olhei para a minha filha, para o seu rosto contorcido pelo horror.
para os seus olhos onde se agitava tanta súplica que o meu coração se apertou. Mãe, por favor, não, para! Gritavam eles em silêncio. Ela não temia por si, temia por mim. E neste instante percebi que ela ainda não acreditava que se podia sair daquela armadilha. Pensava que eu estava apenas a atirar-me contra as grades de aço da jaula, condenando-me ao mesmo destino que ela. O barulho do salão, os risos, os sussurros, tudo recuou de repente, afundou-se, como se eu tivesse mergulhado debaixo de água. E voltei àquele dia, há um mês, o dia em que percebi que não se tratava apenas de humilhação, mas de um assassinato lento e calculado da alma da minha filha. Fui à cidade sem avisar. Levei um frasco de compota de cereja e meias de lã quentinhas. A Marta abriu-me a porta e eu mal a reconheci. A minha menina cheia de vida tinha se tornado uma sombra pálida. Havia olheiras escuras, os ombros descidos, e ela movia-se como se carregasse um fardo invisível. O apartamento enorme deles, sempre a brilhar de limpeza, pareceu-me inóspito e empoeirado. A tensão pairava no ar. "O que se passa contigo, filha?" perguntei eu, a fazer chá na cozinha de designer deles, que era maior do que a minha casa inteira. "Não estás doente?" "Está tudo bem, mãe", respondeu ela, demasiado depressa, sem me olhar. "Estou só cansada, muito trabalho." Mas eu vi que era mentira. Estávamos sentadas à mesa e ela esfarelava mecanicamente o biscoito, sem comer um pedaço. Não a pressionei. Fiquei apenas ao seu lado. Falei dos vizinhos, que a gata Murca tinha tido gatinhos, que as macieiras iam florir bem este ano. E a certa altura, com aquela conversa simples da aldeia, ou talvez com a minha presença silenciosa, ela desabou. A represa rompeu. Ela desfez-se em soluços, amargos, silenciosos, a tremer por todo o corpo, como uma criança que suportou a dor durante muito tempo. Abracei os seus ombros magros e esperei. Quando o primeiro acesso de desespero passou, ela levantou os seus olhos inchados e chorosos para mim. "Mãe, não aguento mais", sussurrou ela. "Ela vai destruir-me." E ela contou. Contou como, há uma semana, à procura de documentos antigos no escritório do sogro para o fisco, tropeçou acidentalmente numa gaveta secreta na sua secretária. E nela, um pequeno cofre. Lá dentro, havia uma pilha de cartas amareladas, atadas com uma fita desbotada, e uma única fotografia. Aquela mesma. A jovem Capitolina com um bebê nos braços. As cartas eram da mãe dela, a bisavó de Tiago. A velha escrevia à filha na cidade, implorando-lhe que voltasse a si, que não envergonhasse a família, que se livrasse do pecado da aldeia. Escrevia que o senhor Castelo Branco, o viúvo com o filho doente, era um excelente partido e que ele não devia saber nada sobre o seu filho ilegítimo, que apresentariam o filho dele como o dela, já que o verdadeiro filho dele não viveria muito. Marta ficou paralisada de horror. Toda aquela linhagem impecável, aqueles retratos de generais nas paredes, todo aquele orgulho e presunção de sangue, tudo era uma mentira. Tiago, o seu marido, a quem incutiram desde a infância a ideia da sua excepcionalidade, era filho de um simples tratorista de quem a mãe se envergonhou a vida toda. Ela não sabia o que fazer. Passou uma semana atormentada, sem dormir à noite. E depois, ganhando coragem, decidiu falar com Capitolina. Não para a chantagear. Não. Ela ingenuamente pensou que podia falar com ela de mulher para mulher,
convencê-la de que o segredo precisava de ser revelado, que Tiago tinha o direito de saber a verdade. Capitolina ouviu-a em silêncio, com uma calma gelada, e quando a Marta acabou, sorriu com um sorriso terrível e predatório. Então andaste a bisbilhotar as minhas coisas, disse ela em voz baixa. Procuraste sujidade. Bem, encontraste, e agora vais afogar-te nela. Marta tentou explicar que foi acidental, que não queria mal, mas a sogra não a ouviu. Vais devolver o cofre ao seu lugar imediatamente, ordenou ela, e vais esquecer o que viste. Porque se disseres uma única palavra a Tiago ou a qualquer outra pessoa, eu conto-lhe a minha versão. Conto-lhe que tu, a rapariga gananciosa da aldeia, procuraste desde o início uma maneira de destruir a nossa família, que andaste propositadamente a bisbilhotar as minhas coisas para encontrar esta prova comprometedora, que vieste ter comigo a chantagear-me, e quando me recusei a pagar, decidiste destruí-lo contando-lhe esta verdade. Ela aproximou-se de Marta, e o seu sussurro foi mais assustador do que um grito. Ele vai acreditar em mim, não em ti. Ele sempre me escolheu. Tu serás para ele uma inimiga, uma traidora que espezinhou o mundo dele por inveja e ganância. Eu vou garantir isso. Entendeste-me? Marta ficou paralisada por aquele veneno. Ela entendeu. Entendeu que tinha caído numa armadilha. Qualquer palavra sua seria usada contra ela. Estava presa numa jaula cujas paredes eram feitas das mentiras de Capitolina, e o cadeado era o amor de Tiago pela mãe. A partir daquele dia, Capitolina transformou a vida dela num inferno. Constantemente lhe lembrava do seu segredo, lançava indiretas perto de Tiago, que faziam o sangue de Marta gelar, deliciando-se com o seu medo e impotência. Ela mantinha-a sob uma coleira de chantagem, quebrando lenta e prazerosamente a sua vontade. Eu ouvia este relato, e o frio que me dominou hoje no salão já estava a nascer em mim naquela altura, naquela cozinha. Não era vingança. Não, a vingança é um sentimento quente e impulsivo. O que eu estava a fazer agora era uma operação cirúrgica fria e calculada para arrancar a minha filha das garras de um monstro. Era a única maneira de destruir a jaula, de a explodir por dentro, destruindo o próprio alicerce em que se apoiava. Os sons do salão voltaram bruscamente, ensurdecedores. O segurança estava agora muito perto. Levantei os olhos para ele e ele hesitou por um momento, encontrando o meu olhar. Depois, olhei novamente para Tiago, para o seu rosto autossatisfeito. Ele não sabia. Não sabia que a mãe não estava apenas a humilhar a esposa. Estava a torturá-la lentamente, todos os dias, usando o seu amor filial cego como instrumento de tortura, e percebi que já não havia piedade, havia apenas um objetivo: libertar a Marta a todo o custo. Fiz um movimento quase imperceptível, apenas um passo para o lado, para longe da Marta, para que ela não ficasse entre mim e eles. Ignorei o segurança, que estava paralisado de indecisão, e fixei o meu olhar em Capitolina. Ela olhava para mim com ódio triunfante, certa da sua vitória. Pensava que eu estava quebrada, esmagada pelas suas zombarias. Ela não sabia que eu acabara de arrancar o último fragmento de medo da minha alma. A minha voz soou calma e estável, sem vestígios de histeria ou raiva, o que a fazia parecer ainda mais alta no silêncio tenso. Capitolina, gostas tanto de falar de sangue, da sua pureza, da linhagem. Pois bem, falemos sobre isso.
Eu vi a surpresa, misturada com alarme, nos seus olhos. Ela não esperava aquele tom de mim. Esperava lágrimas, maldições, fúria impotente. E eu falava com ela como se estivesse a explicar uma verdade fundamental a uma criança. Este homem... Girei a cabeça lentamente na direção da entrada, onde Porfírio Borralho estava. Chama-se Porfírio Borralho. Ele é da aldeia de Penhas Douradas. O ombro de Capitolina estremeceu ao ouvir o nome da aldeia, como se tivesse levado um golpe. Penhas Douradas. O lugar que ela tinha apagado da sua vida, da sua biografia, substituindo-o por uma história inventada sobre o nascimento numa família de professores no Porto. A aldeia que tu, Catarina, continuei, chamando-a de propósito pelo seu nome da aldeia, conhecias muito bem na tua juventude. Ela estremeceu e um pânico total surgiu no seu rosto. Mas eu não lhe dei tempo para recuperar, tempo para contra-atacar. Virei-me para Tiago. Ele olhava para mim em total confusão. Toda a sua autoconfiança se tinha evaporado, substituída por perplexidade. Não percebia onde eu queria chegar, mas sentia que o chão lhe fugia sob os pés. Tiago! Dirigi-me a ele, e a minha voz suavizou-se. Havia nela uma ponta daquela mesma piedade que eu sentia por aquele rapaz enganado, mimado até a cegueira. A tua mãe disse-te a vida toda que o teu pai era um herói piloto que morreu em serviço. Ela disse que eras o último da linhagem dos grandes Castelo Branco. Ele olhava para mim e algo semelhante ao medo surgiu nos seus olhos. Ele queria parar-me, gritar para eu me calar, mas não conseguia proferir uma palavra. Foi uma mentira, Tiago, disse eu, baixa, mas distintamente. Uma mentira bonita para esconder a sua vergonha. O teu pai não foi um herói, mas é um homem bom e honesto, e não morreu. Ele viveu e trabalhou na terra todos estes anos, sem saber nada de ti. A pausa que fiz foi mais terrível do que qualquer grito. Todo o salão parou. O tempo parou. O teu pai, ele está aqui mesmo. E apontei para Porfírio Borralho. Estas palavras caíram no silêncio como uma enorme pedra que cai de uma montanha, provocando uma avalanche. A primeira a reagir foi Capitolina. Não foi um grito que saiu do seu peito, mas um uivo contido e animal. Mentira! É tudo mentira! Ela está louca! Está a mentir! Atirou-se para mim, mas Tiago reteve-a instintivamente pelo braço. Ele olhava ora para a mãe a uivar, ora para mim, ora para o velho à porta, e no seu rosto refletia-se uma luta desesperada, incredulidade, choque e uma terrível semente de dúvida a germinar. Saiam! Saiam daqui! Segurança! Gritava Capitolina, tentando soltar-se. Ponham-nos na rua! Mas ninguém se mexeu. Os convidados, os seguranças, os empregados, todos se transformaram em estátuas de sal, a observar fascinados o colapso de um mundo inteiro. E nesse momento, Porfírio Borralho deu alguns passos em frente. Movia-se devagar, com dignidade, ignorando os gritos de Capitolina. Parou a poucos metros de Tiago. O seu rosto estava calmo, mas havia uma tristeza tão universal nos seus olhos que o meu coração voltou a apertar. Ele não disse nada. Simplesmente levou a sua mão trêmula, calejada por anos de trabalho, ao bolso interior do casaco. Tirou uma carteira velha e gasta, abriu-a e removeu aquela mesma fotografia. Pequena, desbotada, com os cantos dobrados. Estendeu-a a Tiago. Ela mandou-me isto,
disse ele numa voz baixa e rouca. A sua voz, a voz de um simples homem da aldeia, ressoou naquele salão, cheio de retratos de generais, como a própria voz da verdade. Antes de me mandar desaparecer para sempre, Tiago olhou para aquela fotografia hipnotizado. A sua mão, lenta, como se não lhe pertencesse, esticou-se e pegou nela. Ele baixou os olhos. Via as suas pupilas dilatarem-se ao reconhecer a sua mãe na foto, muito jovem, quase uma adolescente, e o bebê nos seus braços. Ele levantou a cabeça muito, muito devagar, e olhou para Porfírio, para o seu rosto vincado por rugas, para os seus olhos límpidos e tristes, e depois olhou para a sua mãe. Capitolina calou-se. Toda a sua fúria, toda a sua presunção esvaíram-se num instante. Nada restava no seu rosto, exceto um terror animal nu. Olhava para a fotografia nas mãos do filho. O seu rosto desfigurou-se, derreteu-se, transformando-se numa máscara de desespero e pânico. O seu mundo, que ela construíra meticulosamente durante 40 anos, estava a ruir diante dos seus olhos, e ela percebeu que era o fim. Foi desmascarada diante do filho, do marido, de toda aquela sociedade cuja aprovação tanto procurava. Foi derrotada, não por mim, mas pela sua própria baixeza. Tiago desviou o olhar da fotografia para a mãe, depois novamente para Porfírio e de novo para a mãe. Ele estava em silêncio, mas nos seus olhos eu via um império a desmoronar, pedestais de granito a serem feitos em pó. Toda a sua vida, todo o seu orgulho, tudo em que acreditava a transformar-se em cinzas. A fotografia tremia na sua mão. Ele levantou a cabeça lentamente e o seu olhar, cheio de perplexidade e dor, disparou para a mãe. Ainda procurava nela a salvação, a negação, uma explicação simples e clara que reporia o seu mundo no lugar. Parecia uma criança que se perdeu e procura o rosto da mãe na multidão. Mãe! A sua voz quebrou-se, transformando-se num sussurro lamentável e trêmulo. O que é que ele está a dizer? O que é isto? Era a oportunidade dela, a última oportunidade de dizer a verdade, de pedir perdão, de tentar salvar algo dos escombros. Mas Capitolina não era feita dessa fibra. No seu mundo, confessar um erro era o mesmo que a morte. E encurralada, ela fez o que todos os predadores fazem. Atirou-se ao ataque. O seu rosto contorceu-se de raiva. Soltou a mão de Tiago e, apontando o dedo na direção de Porfírio, gritou tão agudamente que os copos tilintaram nas mesas. Sai! Estás a ouvir-me, velho mentiroso! Sai daqui! Pago-te o que quiseres, desde que vás embora! Ela revirava os olhos, procurando apoio nos convidados, mas estes apenas desviavam o olhar, assustados, encolhendo-se nas cadeiras. O seu marido, o senhor Castelo Branco, estava pálido como um lençol, a olhar para um ponto fixo. Ele tinha percebido tudo. Não encontrando apoio, Capitolina virou-se para mim. Os seus olhos lançavam raios. E tu, bruxa, bruxa da aldeia invejosa, soube desde o início que vieste para destruir tudo. Não podias perdoar a minha felicidade, a minha posição. Rastejaste no estrume a vida toda e decidiste despejar o teu balde de sujidade na minha família. Os seus gritos eram caóticos e incoerentes. Batiam nas paredes daquele salão como um pássaro ferido. Mas já não feriam. Eu ouvia-a, e em mim não havia raiva nem triunfo.
Eu era a âncora de calma naquela tempestade da sua fúria. Não via a temível socialite, mas sim a rapariga assustada de penhas douradas, a Cátia Carvalhal, que fugira do seu passado durante 40 anos. E agora ele apanhara-a e agarrara-a pela garganta. Esperei que ela sufocasse com o seu próprio grito e se calasse, a respirar pesadamente. E no silêncio estridente que se seguiu, voltei a falar, calma, estável, olhando-a diretamente nos olhos. Fiz isto porque construíste o teu mundo sobre uma mentira acerca do teu sangue, ao mesmo tempo que desprezavas a minha filha por causa do sangue dela. Falaste de linhagem, elevaste-a a um culto, mas nos alicerces do teu templo estava a fraude. Humilhaste Marta por aquilo que tu própria eras. As minhas palavras não eram uma acusação, eram uma declaração de facto, simples e clara. Tiago desviou o seu olhar perplexo da mãe para mim. Nos seus olhos ainda havia a esperança de que tudo aquilo fosse apenas a minha vingança cruel, que a sua mãe, embora tivesse mentido, o fizera por amor, pelo futuro dele. Ele estava disposto a perdoar a mentira sobre a origem. Eu vi isso. Ele agarrava-se desesperadamente à imagem dela, ao mundo familiar onde a mãe estava sempre certa, e percebi que tinha de arrancar-lhe este último apoio, não por crueldade, mas pela Marta, para que ele visse finalmente a quem se estava a agarrar, para que entendesse a mulher que ele permitiu que torturasse sob o seu teto. Fiz uma breve pausa, a reunir forças. Estas eram as palavras mais importantes que eu alguma vez proferira na minha vida. Mas essa não é a principal razão, Tiago, disse eu, dirigindo-me agora diretamente a ele. Os seus olhos cravaram-se nos meus. O mais importante, eu fiz isto porque descobri que a tua mãe chantageava a minha filha para proteger o seu segredo. A sala estremeceu. Vi Marta, atrás de mim, a cobrir o rosto, os seus ombros a tremerem. Continuei, articulando cada palavra, pondo nela toda a dor que a minha menina tinha sofrido. Ela descobriu o segredo, e a tua mãe transformou a vida dela num inferno. Ameaçou-a, intimidou-a, deliciou-se com o seu medo. Ela torturou-a lenta e conscientemente, todos os dias. Desviei o olhar novamente para Capitolina, petrificada. E uma mãe não pode perdoar isto. Nunca. Se a minha primeira declaração foi uma pedra, esta foi um relâmpago. Tiago cambaleou. Vi-o fisicamente, como se tivesse levado um murro no estômago. O ar saiu dos seus pulmões com um ruído. Ele deu um passo para trás, afastando-se da mãe, como se ela fosse uma leprosa. O seu rosto, que antes estava perplexo e assustado, agora contorcia-se com uma expressão de horror e repulsa que crescia lentamente. Ele olhava para Capitolina, já não como um filho para a mãe, mas como um juiz para uma criminosa. Todo o seu amor cego, toda a sua adoração, toda a sua vida construída sobre as mentiras dela, desabaram naquele segundo. Não foi a mentira sobre a origem que o quebrou. Quebrou-o a verdade sobre a sua crueldade, sobre o que ela fizera à sua esposa, a Marta, a quem ele prometeu proteger. Ele estava em silêncio, um silêncio total e ensurdecedor, e este silêncio era mais terrível do que qualquer grito, qualquer acusação. Capitolina percebeu isso. Olhou para o rosto do filho e viu ali a sua sentença. Os seus gritos cessaram. A sua fúria esvaiu-se. Restou apenas o vazio. Ela percorreu o salão com um olhar louco e acuado, mas não encontrou
um único olhar de compaixão. Os convidados, os seus chamados amigos, olhavam para ela com fria curiosidade e um toque de escárnio. O espetáculo acabara, as máscaras caíram. A rainha não estava apenas nua, estava suja. Ela estava parada no meio do seu magnífico salão, entre o luxo comprado ao preço de mentiras, e estava absoluta e esmagadoramente sozinha. Derrotada, não por mim, mas pela sua própria maldade. Passou um mês que me pareceu mais longo do que os últimos 10 anos. A Marta e eu vivíamos na cidade. Alugamos um pequeno apartamento limpo na periferia, longe do centro, longe daquela vida. Tiago telefonou. Primeiro todos os dias, depois com menos frequência. Marta não atendeu. Via a olhar para o telefone, e nos seus olhos havia, não ódio, mas uma pena desolada. Ele não era mau, o meu genro. Era apenas fraco. Um cego que foi guiado por uma guia mentirosa a vida toda. Os rumores daquela noite espalharam-se pela cidade como círculos na água, feios, distorcidos, mas o essencial permaneceu. O império dos Castelo Branco tinha rachado. Eles foram evitados, não por princípios morais, não. No meio deles, isso não era costume. Foram evitados porque se revelaram falsos, e isso os snobs não perdoam. E hoje de manhã, Porfírio Borralho ligou. A sua voz estava cansada, mas firme. Disse que Capitolina não se acalmara, que estava a reunir em sua casa os mais influentes daqueles que ainda estavam dispostos a ouvi-la. Tentava fazer uma última jogada desesperada. Ele disse que tínhamos de estar lá e depois acrescentou: eu tratei de tudo. Estarão à vossa espera. E lá estávamos nós, em frente à porta dela, a mesma porta onde, há um mês, éramos recebidas por criados. Hoje, a porta estava entreaberta. Ouvi-se o burburinho de vozes e uma voz feminina, alta, quase histérica, de Capitolina. Olhei para a Marta. Durante este mês, ela mudou. O ar de assustada tinha desaparecido. Os seus ombros estavam direitos. Continuava calada, mas naquele silêncio sentia-se agora força, não fraqueza. Ela encontrou o meu olhar e assentiu brevemente. Estávamos prontas. Ao nosso lado estava um homem de cerca de 50 anos, de fato e óculos. Não nos disse uma palavra desde que nos encontrou no prédio, apenas se apresentou como André Diniz. Estava calmo, como um cirurgião antes de uma operação complexa. Empurrei a porta pesada e entramos. Estavam na sala de estar. Cerca de 10 pessoas, não mais, os mais resistentes ou os mais curiosos. Estavam sentados em poltronas, com copos nas mãos, e ouviam a anfitriã com rostos tensos. Capitolina estava junto à lareira. Vestia um vestido escuro e austero que deveria dar-lhe um ar trágico. Mas o seu rosto, magro e com um brilho febril nos olhos, traía o desespero. Ela contratou-o, discursava Capitolina sem nos notar. Encontrou na aldeia o último dos bêbados, algum ator amador. Deu-lhe dinheiro para encenar aquele espetáculo. Esta mulher é uma manipuladora astuta. Ela sempre odiou a nossa família, invejou a nossa posição e decidiu destruir tudo com a calúnia mais suja, mais traiçoeira. A nossa aparição teve o efeito de uma bomba. As conversas foram interrompidas a meio. Um dos convidados engasgou-se com o conhaque. Todas as cabeças se viraram na nossa direção. Capitolina calou-se. Olhou para nós e uma gama inteira de sentimentos se refletiu no seu rosto. Choque, fúria e, o mais importante, medo.
Não esperava ver-nos. Pensava que nos tínhamos escondido na nossa toca da aldeia, a lamber as feridas. O que estão aqui a fazer? Sibilou ela, a perder os últimos vestígios de autocontrolo. Segurança! Mas ninguém se mexeu. Os seus convidados olhavam para nós com curiosidade ávida. Era melhor do que qualquer peça de teatro. Dei um passo em frente. Marta colocou-se ao meu lado, ombro a ombro. Viemos ouvir a verdade, Capitolina, disse eu em voz baixa. A verdade é que és uma intrigante mentirosa, gritou ela, e apontou para André Diniz. Este é o teu novo ator. Quem é que ele interpreta? Um advogado? O homem tirou os óculos calmamente, limpou-os com um lenço branco imaculado e voltou a pô-los. A sua voz era igualmente calma e imperturbável. O meu nome é André Diniz, sou jornalista do Correio da Cidade e não estou aqui a pedido de Olímpia Soares. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem na consciência dos presentes. Fui contactado por um residente da aldeia de Penhas Douradas, um homem respeitado, um veterano do trabalho, Porfírio Borralho. Ele contou-me uma história que achei interessante e pediu-me para o ajudar a restabelecer a justiça, não por si, mas pelo seu filho. Um suspiro percorreu a sala de estar ao ouvir estas palavras. Capitolina cambaleou e agarrou-se à prateleira da lareira para não cair. A senhora afirma, Capitolina Castelo Branco, que o senhor Borralho é um ator contratado. Continuou o jornalista num tom calmo, quase indiferente. E que Olímpia Soares é uma manipuladora. É uma acusação séria, mas, veja bem, no jornalismo estamos habituados a basear-nos em factos e documentos. Ele abriu a sua pasta e tirou várias folhas de papel. Não eram originais, mas fotocópias de alta qualidade. Pôs-nas na mesa de centro, no meio da sala. Porfírio Borralho guardou várias cartas que a senhora, então Catarina Carvalhal, lhe escreveu da cidade há quase 40 anos. Ele não as queria mostrar, considerava-as pessoais. Mas a sua mentira não lhe deixou escolha. Um dos convidados, o mais corajoso, inclinou-se e pegou na folha de cima. Os outros, como que por comando, também esticaram a mão para a mesa. Permito-me citar apenas uma linha, disse Diniz, olhando para o seu bloco de notas. Porfírio, imploro-te, esquece-me. Queima esta carta e tudo o que houve. Calhou-me uma oportunidade em 1 milhão e não a posso perder. Não te preocupes com a criança. Ele terá o apelido de um homem nobre. Peço-te, por tudo o que é sagrado, cala-te. Imploro-te, cala-te. Havia um silêncio absoluto e mortal na sala. Ouvia-se apenas as mãos trêmulas de Capitolina a raspar o mármore da prateleira da lareira. A sua mentira, a sua última e desesperada tentativa de se safar, não tinha sido apenas desvendada, foi destruída. Destruída documentalmente, publicamente, diante das mesmas pessoas cuja opinião lhe era mais cara do que a vida. O primeiro a levantar-se foi um homem grisalho, de fato caro. Pousou o copo na mesa em silêncio, sem olhar para a Capitolina, e dirigiu-se para a saída. Atrás dele, como que por comando, levantou-se um segundo, depois um terceiro. Saíram em silêncio, com rostos enojados e impenetráveis. Não bateram a porta, não proferiram maldições. Eles simplesmente saíram, e isso foi mais terrível do que qualquer execução. Estavam a arriscá-la das suas vidas, do seu mundo. 2 minutos depois, só restávamos nós 3 e ela na sala. Capitolina escorregou lentamente pela lareira até ao chão. Não chorava, nem gritava.
Estava apenas sentada no caro tapete persa, encolhida, como se todo o ar lhe tivesse sido retirado, e olhava para um ponto fixo com os olhos sem vida. A sua execução social tinha se consumado, de forma final e irrevogável. Peguei na mão da Marta. A sua palma estava quente e forte. Viramo-nos e saímos daquela casa em silêncio, deixando para trás as ruínas de uma vida alheia, construída sobre mentiras. A porta fechou-se atrás de nós, cortando o passado. Não olhamos para trás. O ar da rua, até o ar úmido de novembro da grande cidade, pareceu-me limpo e fresco. Andávamos pela rua de mãos dadas e pela primeira vez em muito tempo senti os ombros tensos da minha filha relaxarem. Não falamos sobre o que aconteceu. As palavras não eram necessárias. À nossa frente havia silêncio e liberdade. A primavera chegou cedo naquele ano, quente. O sol inundava o nosso pequeno quintal e o ar estava denso e doce, com o cheiro a macieiras em flor e a terra úmida desperta. Estava sentada no velho banco de madeira que o meu pai fizera e semicerrava os olhos com os raios suaves. A cidade, com todo o seu ruído, brilho e sujidade, parecia um sonho que alguém tinha tido. Marta saiu de casa. Vestia um vestido simples de chita com pequenas flores e velhos chinelos gastos. Trazia 2 chávenas de chá de ervas fumegante. Durante este mês passado aqui, na aldeia, ela voltou a ser a minha Martita. A palidez da cidade tinha desaparecido das suas bochechas. Um brilho calmo e claro reapareceu nos seus olhos, e aquele mesmo sorriso que eu temia nunca mais ver voltou a surgir nos cantos dos seus lábios. Pôs a chávena à minha frente e sentou-se ao meu lado. Que bom, mãe, disse ela, a respirar fundo, as abelhas a zumbir como na infância. É bom, filha, concordei eu. A terra descansa e recupera forças, e nós também. Ficamos em silêncio a ouvir os sons da primavera. Algures longe, num campo, um trator zumbia ritmicamente. Os estorninhos cantavam. Esta música simples e eterna era o melhor remédio para a alma. Ele ligou ontem, disse Marta de repente, baixinho, sem me olhar, mas para a distância, para os capitéis brancos das macieiras em flor. Eu sabia de quem ela falava. Não perguntei, esperei apenas. A voz dele está diferente, continuou ela pensativa. Baixa. Perguntou como estavas, como eu. Contou que estava a ajudar o Porfírio Borralho a arranjar o telhado do celeiro. Diz que foi a primeira vez na vida que pegou num prego. Engraçado, não é? Na sua voz não havia malícia nem mágoa, apenas uma leve e serena tristeza. Ele está a procurar-se, Marta. Viveu a vida toda com o nome de outra pessoa, com a história de outra pessoa. Agora, tem de encontrar a sua. É um caminho difícil. Eu sei, acenou ela. Desejei-lhe boa sorte e disse-lhe para não ligar mais. Temos de seguir em frente, cada um no seu caminho. Ela bebeu um gole de chá e de repente sorriu de verdade, ampla e luminosamente. Sabes o que decidi? Vou trabalhar na nossa escola. A professora do ensino básico vai reformar-se. A diretora disse que me aceita de bom grado. Vou ensinar as crianças aqui, em casa. Olhei para ela e o meu coração encheu-se de uma felicidade tão quente e tão abrangente que as lágrimas vieram-me aos olhos. Ela encontrou-se a si própria. Voltou para casa, não só em corpo, mas em alma. Não falamos mais sobre o passado.
Falamos sobre as flores que iríamos plantar nos canteiros, se devíamos pintar o muro e que compota faríamos no verão. Falamos sobre o futuro, um futuro simples, claro, verdadeiro. O nome Capitolina nunca mais foi proferido. Simplesmente se apagou, desapareceu das nossas vidas, como um pesadelo que se esquece com os primeiros raios de sol. Ela deixou de ser importante para nós. E nisto residia a nossa maior libertação.